Bom dia, professora. Na minha fundamentação teórica, eu utilizei como base os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, eu peguei o livro 4, que fala sobre ciências naturais. Eu relatei aqui um breve histórico do ensino de ciências naturais, fases e tendências dominantes. O ensino de ciências naturais, ao longo de sua curta história na escola fundamental, tem se orientado por diferentes tendências, que ainda hoje se expressa nas salas de aula. Ainda que resumidamente, vale a pena reunir fatos e diagnósticos que não perdem sua importância como parte de um processo. Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, número 4024/61, ministravam-se aulas de ciências naturais apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries ginasiais. Apenas a partir de 1971, com a Lei número 5.692, Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório nas 8 séries do primeiro grau. Ou seja, só a partir de 1971 que ciências foi entendido como uma disciplina obrigatória, necessária para uma boa educação do aluno. Quando foi promulgada a lei número 4024/61, o cenário escolar era dominado pelo ensino tradicional, ainda que esforços de renovação estivessem em processo. Aos professores cabiam a transmissão de conhecimento acumulado pela humanidade por meio de aulas expositivas, e aos alunos a observação das informações. O conhecimento científico era tomado como neutro e não se punha em questão a verdade científica. A qualidade do curso era definida pela quantidade do conteúdo trabalhado, ou seja, quanto mais conteúdo você trabalhava, melhor professor você era. Eles não queriam aulas diferentes, aula expositiva. Eles queriam colocar a prática, passava lá o questionário para o aluno pegava esse questionário, respondia dentro do que era proposto, do texto que era proposto, sem aproveitar o conhecimento que o aluno traz de fora para dentro, ou seja, do seu cotidiano para a sala de aula. O principal recurso de estudo e avaliação era o questionário, ao que os alunos deveriam responder detendo-se nas ideias apresentadas em aula ou no livro-texto escolhido pelo professor. Baseado nisso, dos PCNs, eu escolhi essa revista aqui da Faber-Castell, que elas são várias edições que a Faber-Castell tem. Essa daqui é a coleção Eco, parte 3, Ar, o Fôlego da Vida. Por que eu escolhi essa? Porque eu escolhi trabalhar nos meus 2 conteúdos de ciências naturais que a senhora pediu que eu escolhisse. Eu escolhi o ar para a educação infantil do ensino médio e a água para o ensino médio. Essa educação infantil do 1º ao 5º ano e a água para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. O sistema nos orienta a explicar o conteúdo, passar exercício, fazer a correção e fazer uma coisa ou outra diferente, porém obedecendo às regras e tempo estipulado por ele. Eu vou propor aulas diferenciadas. O material que podem ser utilizados para essas aulas. Você pode utilizar aulas práticas, jogos, contato físico com objeto em estudo, música, teatro, dança, experiência em laboratório, pesquisas no LIE, confecção de revistas em quadrinhos, filmes, documentários e confecção de cartaz. Para essa aula, para a educação infantil, cujo tema é o ar.
Sabemos que o cenário escolar brasileiro sempre teve uma presença marcante da abordagem pedagógica tradicional, a qual contribuiu para que o ensino de ciência fosse visto como um processo de transmissão de verdade científica. Os PCNs abordam as seguintes orientações didáticas: problematização, observação, experimentação e sistematização do conhecimento, onde ele começou a abordar depois que a lei foi promulgada, que foi que passou a entrar em vigor, que ciências era uma disciplina obrigatoriedade desde as fases iniciais até o ensino médio. No texto, o que é ciência, que é esse daqui, que eu retirei da internet, nesse texto, os autores Roden e Ward iniciam discutindo qual a importância da ciência e ressalta que ela não é importante somente para a formação do cientista, pois a ciência e a tecnologia são essenciais para a nossa qualidade de vida. Tudo o que acontece em nossa vida, no nosso cotidiano, a ciência de alguma forma tem algo a ver com isso. A ciência explica os fenômenos que a natureza vem demonstrando como resposta ao que causamos a ela ao longo dos nossos anos. E a tecnologia vem nos previr do que ainda está por vir e, sobretudo, o que está acontecendo. Aquecimento global, falta de água, enchentes onde não tinham esse costume, falta de água onde tinha água em abundância. Isso tudo é causado porque interferimos na natureza e a natureza responde de alguma forma. Isso quem nos explica, quem nos dá essa base é o que? É a ciência. Porém, a sociedade ainda possui resistência sobre os cientistas. Os julgam falando que eles não falam a mesma linguagem, que os cientistas, eles sempre querem jogar a culpa na sociedade, e a sociedade fala que eles que é mentira, que não é isso, que não é a sociedade que causa tanta coisa. A sociedade que eu falo somos nós, os seres humanos, que com a nossa destruição não entendemos ou não queremos entender que de alguma forma a natureza nos cobram de alguma forma. Bom, a escolha do tema ar para a educação infantil, segunda e terceira série que eu escolhi trabalhar, que já são mais entendidos. Pode ser trabalhado em qualquer outra série, mas eu escolhi a segunda e a terceira série porque eles já vão começar a sua vida escolar com experiências diferentes, de aulas positivas, que eles vão ter um entendimento maior. O tema foi o ar, as questões desencadeadoras, como o ar se movimenta. Essa aula eu peguei como base essa revista da Faber-Castell, coleção Eco, parte 3, Ar, o Fôlego da Vida. Ele é um caderno de atividades com planos de aula para os segmentos educacionais, para educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Segmento educacional, educação infantil, disciplinas relacionadas. Quais são as disciplinas que eu posso trabalhar utilizando o tema ar? Ciências naturais, geografia, língua portuguesa, artes e história. Proposta: as crianças aprendam que o vento e o ar movimentam e levam a descobrir que você precisa do ar para sobreviver. Propõe-se aos alunos as seguintes questões: como podemos usar o ar nas nossas brincadeiras? Você conhece brinquedos que precisam do vento para funcionar? Qual a importância do ar para a nossa vida? Essas perguntas vão gerar uma conversa entre alunos e professor. Assim, o professor irá poder ler textos informativos para eles que comprovem a importância e a existência do ar, ampliando assim os seus conhecimentos. Ele se sentirá encorajado a fazer perguntas
ao professor. O objetivo: despertar o interesse dos alunos para o mundo e para a natureza e a sua própria vida, e a valorizar o meio ambiente e despertar seu lado crítico. Metodologia: ar e vento, como eles se mostram no meio ambiente. Verificar se as ideias dos alunos, propondo que eles pensem propondo que eles pensem se tem como provar a existência do ar, qual a diferença entre ar e vento, quais as vantagens e perigos do vento em nossas vidas. Ler textos instrucionais sobre o uso do vento pelo homem. A prática: quando se ensina um conteúdo somente na teoria, o aluno aprende de uma forma. Quando se ensina na prática, ele aprende de outra forma. No entanto, sabe-se que o poder das aulas práticas faz totalmente a diferença no aprendizado do aluno. O local que eu escolhi, que eu propus para ser trabalhado: no pátio da escola, numa área verde ou em uma praça da cidade de fácil acesso. O professor faz um círculo com eles, senta no chão, propõe-se que os alunos fechem os olhos, sintam o ar batendo no rosto, trabalhe a respiração, ensina a observarem que as folhas das árvores se movimentam com o ar. Para essa aula, o professor pode trabalhar com interdisciplinariedade entre as matérias, fazendo em cada uma algo diferente relacionado ao ar. Como vai fazer algo diferente relacionado ao ar em todas essas disciplinas? Não deixam de se tornar. Pode ser feita no pátio do colégio, que vai ser uma aula prática num lugar diferente, uma aula expositiva, onde eles vão confeccionar o que o professor pedir. Ciências naturais: explicar a diferença entre ar e vento e suas utilidades e importância. Geografia: variação do ar de acordo com o ambiente. Língua portuguesa: elaborar textos de acordo com o que eles entendam, de acordo com o que eles entenderam. Artes: confeccionar brinquedos que precisem do vento para funcionar. História: como o homem utiliza o vento para o ajudar em seu dia a dia. Para que essa aula se torne mais interessante, com a ajuda do professor e de alguém da coordenação, o professor, por serem alunos menores, o professor pode confeccionar catavento, pode trabalhar com eles músicas, teatro, dança, confecção de cartaz e filme. Para essa aula prática se tornar mais interessante, ressalto novamente: o professor confecciona com o aluno, ensina o aluno a fazer um catavento, já que hoje o brinquedo das crianças é tablet, é celular, é computador, é videogame, perdeu esse contato com o fazer para brincar. Pode até mesmo confeccionar uma pipa para soltar utilizando o vento, já que que esses meses que o vento, que tem mais vento, são mais utilizados para soltar essa pipa. Bom, esse é para as minhas séries iniciais, para a minha educação infantil. Agora, eu propus para o ensino fundamental. Para trabalhar com os alunos do ensino fundamental, propõe-se trabalhar a água, que atualmente é o problema e a solução. O problema: as inundações e sua falta. A solução: para acabar com a seca, principalmente nos reservatórios. Para despertar o interesse dos alunos, vou fazer uma aula diferente, ou melhor, o professor irá fazer uma aula diferente. Primeiramente, eles irão ouvir a música de Guilherme Arantes, Planeta Água. Em seguida, vão fazer a leitura analítica do trecho da música
através da análise da música, ver quais as opções que dão para ser trabalhadas. Planeta Água, de Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho, deságua na corrente do ribeirão. Água escura dos rios que levam a fertilidade no sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, roncos do trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água e misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora virar nuvem de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão triste são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Água escura dos rios que levam a fertilidade do sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humilde. Guilherme Arantes. Pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Ao fazer a leitura analítica dessa música, o que podemos trabalhar? Onde nasce a água e o que formam e onde deságua, a cor da água e sua utilidade, o que ela forma, onde ela deságua, o que o seu som parece, qual lenda cultural que aparece na letra dessa música, quando ela evapora, o que acontece, o que ela se transforma em quê, qual o estado que a água se transforma, a junção da água e do sol e seu excesso, o que acontece? Ela transforma no quê? Ao transformar, ela volta como o quê? Utilização como tecnologia e para onde ela volta. E o seu refrão fazem a comparação sobre o que fomos e no que estamos nos transformando. Faz a comparação sobre o que foi e o que está se transformando o planeta. Proposta. Despertar o interesse dos alunos para o uso consciente dos recursos hídricos, propor soluções e ideias que ajudem a população a fazer uso consciente desse bem precioso, trabalhar a conscientização gerando discussão em torno do problema, ou melhor, do tema. O objetivo: que os alunos percebam que sem uma conscientização de uso consciente, de prevenção da importância de não poluir o meio ambiente, formas de despoluir o meio ambiente, principalmente rios e nascentes, materiais e métodos. Vai ser utilizado o LIE para pesquisas, Home Teacher para ouvir a música, Quadrigis para fazer as anotações das leituras analíticas da música. Observação: esse tema pode ser usado como um tema transversal e interdisciplinar. Trabalhando todas as matérias podem utilizar esse mesmo tema. Ok? Em artes, o professor poderá trabalhar, propõe-se para trabalhar música, teatro, dança, filme, produção de documentários e telejornais. Essa produção de documentário e esse telejornal, como um dos grandes desafios para o professor hoje é conseguir trabalhar com um aluno dentro de sala de aula o uso consciente do celular, o professor pode utilizar essa produção de documentário e esse telejornal como utilizar o celular como seu aliado.
na produção desse documentário e desse telejornal pelo próprio aluno. Em ciências, água como utilizar, para que serve, sua composição, seus benefícios, qual sua importância, onde ela está presente. Em história, também pode produzir um documentário utilizando o celular, que é um grande desafio para a educação hoje, como fazer com que os alunos utilizem de forma consciente. Pesquisar sobre os rios que cortam e banham o município, a região, o município onde o aluno mora. Em geografia, onde nasce a principal nascente que abastece o município? Onde ela nasce e onde ela deságua? Em língua portuguesa, confecção de texto, cartazes, expondo a temática. Matemática, contas que comparem a quantidade de água que tínhamos e que temos hoje, litros de água que você utiliza e quanto você pode diminuir, ou seja, ensinando ela a fazer contas para que ele seja o primeiro e o principal colaborador para essa redução do desperdício de água. Em educação religiosa, mitos, lendas, culturas, porque na letra da música fala-se de Iara, a mãe d'água. Então, você pode trabalhar, isso é um mito, isso é uma lenda, qual é a cultura? E na sua região, qual cultura local? Você tem alguma cultura onde o tema principal é a água? Tem alguma cultura que você pode utilizar? Então vamos elaborar um projeto, vamos trabalhar essa cultura, vamos desenvolver algo que podemos trabalhar com essa cultura? Agora, propõe-se aulas práticas onde o principal tema é o quê? A água. O principal componente que você realiza nessas aulas práticas é a água. Tema para exposição das experiências. Água, bem precioso, e por esse motivo é preciso utilizá-la de forma inteligente para evitar seu desperdício. Você pode fazer arco-íris, mostra-se que a luz tem cor. Você pode fazer areia e água. O calor é forte, você prefere andar na areia ou cair na água? Cartolina grudenta, mágica ou experiência? Estufando balão com levedo e água. Filtro, ensina a reutilizar a água. Máquina de água, transportar água de um ambiente para outro. Essas experiências podem ser expostas no pátio do colégio, em uma minifeira científica, cujo tema é a água, sua importância e utilização. Todas essas experiências que eu disse aqui, o seu principal conteúdo é a água. Todos possuem material, como fazer, o que acontece e por que acontece. Na conclusão, o professor de ciências, mais do que seus colegas de outra área, devem despertar nas crianças e jovens a curiosidade pelas coisas do mundo, pelos seus processos e fenômenos, fazendo o mesmo em relação ao homem e aos outros seres que habitam o planeta. Por isso, é de suma importância trabalhar com alunos atividades experimental. Segundo os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, Ciências Naturais do livro 4, segundo eles, as atividades práticas chegaram a ser proclamadas como a grande solução para o ensino de ciência, as grandes facilitadoras do processo de transmissão do saber científico. Os PCNs defendem que as aulas práticas
ela é melhor assimilada pelo aluno do que a teoria, somente a teoria. O objetivo fundamental do ensino de ciências passou a ser o de dar condições para os alunos identificar problemas a partir de observações sobre um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de forma a tirar conclusão sozinho. O aluno deveria ser capaz de redescobrir o já conhecido pela ciência, apropriando-se de uma forma de trabalho compreendida então como o método científico, uma sequência rígida de etapas pré-estabelecidas. E com essa perspectiva que se buscava naquela ocasião a democratização do conhecimento científico, reconhecendo-se a importância da vivência científica, não apenas para eventuais futuros cientistas, mas também para o cidadão comum. E também agora eu vou encerrar com um pensamento do Paulo Freire, que fala, que eu peguei na biblioteca digital online do Paulo Freire. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Professora, eu também gostaria que a senhora me mandasse alguns livros que eu possa ler para eu estar sabendo mais, para eu ter mais uma fundamentação teórica, uma conclusão melhor sobre o ensino de ciências naturais. Aí vê se a senhora manda para mim qualquer coisa, manda pelo Ambiente Modeling, ou eu tenho o WhatsApp, se a senhora quiser, pede para a Lilian pegar comigo, mas eu queria muito que a senhora mandasse para mim, para eu aproveitar esses dias de férias e ler, para me inteirar melhor sobre o conteúdo, para que possamos juntos fazer um trabalho digno de 11, nem 10. E muito obrigada, professora.